Olá, Terráqueos, eu sou a Ana e essa vida poema hoje a gente vai falar de Os Miseráveis. Tá vazio aqui o box. Porque o livro é dividido em 2 tomos. Esse aqui eu li ano passado, em novembro eu parei. Terminei ele e parei a leitura da história, porque a gente começou a leitura coletiva lá na Twitch da Thaís, que eu vou deixar o link aqui, de Guerra e Paz, que eu já falei aqui no canal. E assim que a gente terminou a Guerra e Paz, a gente começou Os Miseráveis, então eu já tinha lido o primeiro tomo, continuei com a leitura do segundo tomo lá junto com todo mundo e foi uma experiência muito incrível, porque as discussões são mais enriquecidas e você tem aquela motivação, porque a gente lê em média de 80 páginas por sábado, porque todo sábado, né, a gente lê junto lá. Então é tranquilo, a gente nem viu passando. Essa aqui é a maior parte do livro, né, que eu acabei lendo junto com todo mundo. E fala sério, gente, é muito grande e passou muito rápido, de verdade. Então, se você quiser ler, o próximo livro que já vai começar, provavelmente essa semana que esse vídeo vai ao ar, é David Copperfield, que minha edição tá até aqui, porque eu já li em outra leitura coletiva de outro canal, da Ler Antes de Morrer. Eu sempre falo assim porque eu nunca lembro o nome dela, mas vou deixar aqui também. Faz um tempo que eu li, então enquanto a Thaís lê David Copperfield, eu vou ler outras coisas, mas se você quer ler, tá aí o convite mais do que feito. É muito legal ler por lá. Dito isso, se você não conhece Os Miseráveis, eu vou dar aqui uma breve sinopse, mas basicamente você vai começar o livro conhecendo um bispo. Esse bispo ele é muito caridoso, ele recebe todo mundo na casa dele, todo o dinheiro que ele ganha para ali seu sustento, ele usa o mínimo possível e reveste todo aquele valor em prol da comunidade. Então ele é uma pessoa muito maravilhosa nesse sentido, muito amoroso mesmo, né? Enfim, pra mim um exemplo do que um religioso deve ser. E toda vez que ele recebe alguém na casa dele, ele coloca a melhor prataria, os melhores castiçais, tudo isso de prata, ele deixa isso guardado porque ele não quer um luxo para a vida dele. Então, quando um visitante o recebe, ele coloca ali para ser uma espécie de honra, né? Para receber bem o hóspede. E certa vez ele vai receber uma pessoa que é o Jean Valjean, que é o personagem principal desse livro, que é um ex-condenado. Ele tá voltando ali das galés. Ele foi condenado por. A gente vai descobrir por quê um pouco mais à frente. Eu vou falar sobre isso na parte com spoilers, que vai ser daqui a pouco, porque a sinopse precisa ser bem simples pra não dar spoiler. Mas ele vai receber o Jean Valjean, sabendo que ele é um criminoso, e o Jean Valjean fica um pouco em conflito por ser bem recebido, porque ele passou por um longo processo depois de ter voltado dessa condenação, das pessoas o rejeitando. Ele tem um pouco de dinheiro, ele tenta se hospedar em algum lugar, pede pra dormir até com os animais, e eles falam não, porque ele é um ex-condenado, e isso carregava um estigma até hoje, né, gente? É muito difícil ter uma reintrodução na sociedade de alguém que já foi preso. E ele, inclusive, anda com um documento, todo mundo sabe que ele tá voltando às galés. Dito isso, naquela noite ali que o Jean é o hóspede do bispo, ele acaba roubando essa prataria, esses castiçais e fugindo num ato de desespero. E na manhã seguinte, os oficiais chegam com o Jean Valjean e o bispo fala: não, ele não me roubou, isso é um presente que eu dei pra ele. E aí, com esse presente, o Jean Valjean vai dar uma virada na vida dele e a gente vai acompanhar toda essa história de redenção de um ex-condenado que foi condenado por um motivo. Ai, gente, um motivo tolo. E a gente vai acompanhar essa luta entre um ex-condenado versus a sociedade e como ela lida com isso. Tá, esse foi sem spoilers, mas com um pouquinho mais de contexto. O Jean, ele foi preso porque ele roubou um pão. Os sobrinhos dele estavam passando muita fome e num ato de desesperado, ele quebra um vidro, rouba um pão, ele é, enfim, preso logo em seguida, condenado. Ele nunca mais vê a família dele. E ele tem a pena aumentada muitas vezes porque ele tenta fugir. Então ele passa muitos anos ali nas galés. E aí a gente tem uma pessoa que é o Javert, que ele vai perseguir o Jean Valjean por todo o livro, porque ele tem
certeza absoluta que não existe restauração de um condenado. Não existe essa coisa de você se arrepender e mudar. Se uma vez que você fez algo errado, você sempre vai ser a pessoa que fez aquilo. E temos vários outros personagens, porque afinal de contas são muitas páginas. A gente tem a Fantine, a gente tem a Cosette, o Marius, a Cosette e o Marius, que são os que eu mais odeio. Não, mentira. Tem os Thénardier, que é os que eu mais odeio. E é isso, gente. Agora, spoilers mesmo com força. Eu chorei pra caramba, especialmente no final. Mas tem muitos momentos pra chorar. O título do livro não tá brincando, tá? É só história de gente miserável que termina triste. Tem um final feliz nesse livro, gente. E é o da Cosette e do Marius. Eu tô falando Marius, mas é Marius, enfim. O final deles é feliz, mas sinceramente eu poderia não me importar menos com esses personagens, porque eu acho eles muito chatos, muito adolescentes, que não sabem nada da vida. Eu acho eles insuportáveis, tudo bem. E o resto, gente, não tem final feliz, não tem alegria. Só que assim, o Victor Hugo, ele é muito adepto das digressões, o que torna a leitura um pouquinho difícil, porque eu acho que se fosse tirar o excesso, tem edições que são resumidas, sem essas digressões, e é bem menor. Isso aqui deve dar sem as digressões. Então, talvez, se eu fosse a editora do Victor Hugo, eu teria cortado muita coisa, mas, até onde eu sei, ele ganhava por página. Então, talvez era uma estratégia, né? Nunca se sabe. Só que mesmo essas digressões é histórias paralelas, tá, gente? Histórias que se conectam com a trama, mas não de verdade. Por exemplo, ele vai contar pra gente toda a batalha de Waterloo, que é França versus Inglaterra, se eu não me engano. Se eu não me engano, se eu estiver errado, me corrija. Mas creio que sim. E a questão do Napoleão, blá blá blá. Napoleão, né, gente? Napoleão. Todos os livros que eu li esse ano, Napoleão tava lá fazendo figuração. E mexendo os dados, as peças no tabuleiro, porque que personagem histórico, né? E que personagem das histórias. Mas ele deve gastar... eu não me lembro, gente, mas se eu falar 200 páginas, eu não tô exagerando, porque ele conta a batalha inteirinha pra contar pra gente que o Thénardier, que é um cara que é horrível, que... ele se conecta com vários personagens, que ele tava lá roubando os mortos nessa batalha, e no momento em que ele vai roubar uma pessoa específica, esse cara acorda e ele vê que ele tá vivo, e esse cara começa a achar que o Thénardier estava o salvando, mas não, ele tava roubando ele. E aí o Thénardier acaba salvando assim, tá, tudo bem. E aí o resto da vida, essa pessoa que foi salva decide que ele tem uma dívida com o Thénardier por ter sido esse herói na batalha. E depois essa dívida é passada pro filho desse cara. Mas, em resumo, você não precisa gastar 200 páginas pra contar uma batalha pra dizer que no final dessa batalha, 2 caras se conheceram e criaram uma conexão ali. Não, você pode falar isso em 5 páginas, sim. Mas não é o jeitinho do Victor Hugo, não é. Tem muitas coisas. Na parte em que ele vai descrever o convento ali, um convento X, e depois tem a parte em que ele vai falar sobre gírias, o que é muito interessante, mas desnecessária a trama. Depois a gente tá nos esgotos de Paris, que a galera acha muito difícil. Esse aí eu já achei um pouquinho necessário, tá? Eu achei interessante, eu achei que criou uma ambientação, trouxe um pouquinho daquela angústia que o personagem tá vivendo, porque ele tá passando por um esgoto, sabe? Mas são exemplos de histórias que talvez diminuam o ritmo da leitura. Por isso que é tão bom você ler em grupo e ler com a meta estabelecida. Lá a gente leu todo sábado 80 páginas, mas você podia diluir 80 páginas durante a semana, né? E o que fica muito tranquilo. E com uns 10 meses, não sei, eu não lembro quando a gente começou a ler. Acho que foi menos, deve ter sido uns 4 a 6 meses, a gente conseguiu terminar. E é isso, gente. Ele escreve lindamente. Em resumo, é isso. As partes difíceis de ler do livro, as partes difíceis de ler também valem a pena, porque ele é belo o jeito que ele escreve. Ele era um gênio, porque você entende o que ele tá querendo passar, não além da informação apenas, mas ele tem muito essa coisa de mostrar pra gente a dualidade da vida,
que a gente não tá num mundo que é só preto no branco, que tem nuances, tipo, um ex-condenado pode salvar a vida de um simples carroceiro e depois isso ter todo o impacto ali que vai fazer toda a diferença no futuro. E também ele fala muito sobre luz e trevas e sobre como a gente pode provocar esse tipo de coisa. Daí vai falar sobre revoluções, sobre a pobreza em si, né, a miséria, como que a miséria degrada a mulher, isso é muito interessante. Ele fala em algum momento, uma citação indireta que eu tô lembrando, tá? Me corrija se eu estiver errada, mas ele fala muito sobre como a miséria, a degradação leva o homem ao roubo, que é o exemplo do Jean Valjean, e para a mulher leva à prostituição, à vida do corpo, que é o caso da Fantine. E eu acho assim que para um cara do contexto que ele vivia, ele foi um autor muito produtivo na época dele. O Concurso de Notre Dame é um exemplo muito importante disso, porque foi um serviço para a comunidade, né? A igreja continuou a existir muito por conta do trabalho que ele fez. E hoje é um relato riquíssimo, né? Porque acabou que queimou a igreja, mas monumentos queimam, né? E eles se reconstroem. Mas ele era muito influente, muito importante, e esse livro, eu acho que ele é mais... por mais que ele seja grande e não tão simples de ler, eu ainda leria mais dele, porque é muito um relato de vida mesmo. Daí quando você chega no final, dá até vontade de chorar de novo, porque você passou 1000 páginas com aquele personagem e você viu por tudo que ele passou e você se identifica muito, especialmente se você vem de um contexto mais humilde, se você já viu situações semelhantes, o que é meu caso, e daí você chega no final e a recompensa ali do Jean Valjean, ela é mais espiritual do que material, entende? O fim ali da vida dele é triste demais, assim, é muito triste. Mas aí você acaba o livro com essa tristeza e você fica pensando, não tem como não ser meu livro favorito. E eu, sinceramente, eu tô olhando ali pros meus Ana Karenina, que é meu livro favorito, que eu tenho mais de uma edição, e eu realmente não sei se continua sendo meu livro favorito depois de ler isso daqui, gente. Porque eu não sei se existe alguma obra literária superior, porque, sabe, é um livro que ele te mostra tantas faces do comportamento humano, e mais do que isso, da sociedade em si, como a sociedade tem influência nesse comportamento. E aí os seus personagens favoritos vão morrendo, sabe? E não tem final feliz. E é muito similar à nossa vida. E mesmo, não sei, a forma como ele trata a morte ali. E tantas e tantas mortes, mas como uma forma de alívio em alguns momentos para alguns personagens, em outros é como uma forma de condenação autoimposta. E no fim de tudo, o Jean Valjean, ele passa por toda essa trajetória crendo que ele não é digno e não é merecedor por conta de um pão que ele roubou. Tipo assim, absurdo, mas a gente tem hoje no Brasil pessoas com histórias semelhantes, se você for se informar a respeito, pessoas que estão inseridas no sistema carcerário que nem cometeram nenhum crime por causa de erros do sistema. Mas você chega ao final ali da vida, nessa última morte que dá fim ao livro, e você vê que pra essa morte é meio que uma legitimação de que ele teve essa redenção, de que ele era digno, de que ele era um santo, que é muito o que ali o Marius fala no Leito de Morte do Jean Valjean. Então, pra mim, gente, é um livro indispensável pra qualquer pessoa. Se um dia eu tiver filhos, eu definitivamente vou ler esse livro com eles. De verdade, eu acho que é importante pra experiência humana. E é um livro grande, gente, mas não interessa. Ele é grandioso, apesar de tanta grandeza, ele é grandioso, ele é necessário, ele é humano, ele é extraordinário.
belíssimo de ser lido. E como eu disse, eu leria mais páginas. Quando eu cheguei ao final, eu tava tão feliz. Eu, inclusive, não esperei o último dia da leitura coletiva pra finalizar. Eu li em um domingo, porque eu queria chegar logo ao fim. Mas assim, quando eu cheguei no fim, eu tava chorando de soluçar, literalmente. Eu pensei, caramba, eu continuaria com esses personagens. Claro que todo mundo morreu, mas eu ainda leria, eu leria muito, muito mais. E eu quero continuar a ler a obra do Victor Hugo. Não sei qual eu vou ler agora, até porque tem várias outras coisas à frente. No momento eu tô lendo uma acho que chama Autobiografia O Mundo de Ontem, do Tzfai, que eu acho que é assim que fala, porque é uma não ficção, que eu acho que é um gênero que acaba que é um pouco próximo aqui, porque vai contar a vida de uma pessoa, tudo bem, mas é de outro momento, e eu sinto que esse ano eu fiquei muito ali em histórias do século XIX, e revoluções, e guerras napoleônicas, de verdade, Napoleão esteve muito presente no meu ano. Então, tô lendo um livro de outro momento histórico. Mas eu quero ler a obra completa do Victor Hugo porque ele é um gênio, foi um gênio. E é isso, eu recomendo muito o livro. Se prepare pra ficar triste, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma tristeza que ela precisa ser sentida, citando aqui John Green. Mas sim, eu acho que é um livro que você começa lendo sendo uma pessoa e quando você termina você é outra pessoa totalmente diferente. De verdade, eu acho que é uma obra que muda a sua vida. Então, leia. Essa edição aqui da Nova Fronteira, ela tem tradução de... Eu tenho que me lembrar de citar os tradutores, gente, por favor. Se em algum vídeo eu não citar, me lembre de falar nos comentários. É uma tradução de Casimiro L.M. Fernandes e tradução revista por Eduardo Rosal. Então provavelmente é uma tradução mais antiga e aí ela foi revisada. Eu comprei essa edição, na verdade é a segunda edição que eu compro. Eu comprei a da Penguin, que é essa editora aqui, só que eu não gostei muito da qualidade do material, me incomodou muito, porque olha, vocês estão vendo aqui, né? Isso aqui me dá muita agonia, porque é a mesma editora e o mesmo projeto gráfico e não se alinha, né? Mas tudo bem, porque são livros diferentes. Mas o da Penguin vem num box bem, mais ou menos, box bem fraquinho. E dentro do box, os livros não se alinhavam, isso me incomodava muito. E a letrinha era bem pequena e, como vocês podem ver, eu tenho problemas de vista, eu tenho baixa visão, de fato. Na verdade, meu olho esquerdo, eu não enxergo como ele, eu só vejo cores e formas. Então, o olho direito é tudo que eu tenho e ele também tem dificuldades. Eu preciso de mais conforto na leitura, por isso eu peguei essa minha edição da Penguin que eu tinha comprado, dei para um amigo e comprei essa da Nova Fronteira. Mas a tradução da Penguin, geralmente, as traduções, na verdade, dessa editora são de uma qualidade melhor, a revisão é mais interessante. Eu não senti erros de revisão aqui não, tá? Eu sempre leio com muita atenção, não consigo desligar a revisora em mim mais. Então, assim, pouquíssimos erros de revisão, acho que 2 ou 3, pelo que eu me lembre, no máximo. Só que a edição da Penguin tem mais notas de rodapé, então tem essa questão. Aqui tem bem poucas e tem muitos trechos em francês de músicas, poemas que eles não traduzem. Traduzem alguns, mas outros não. Então, se você não sabe francês, como eu, je parle le français, não falo francês, tô aprendendo, você talvez tenha essa dificuldade. Mas é alguns trechos, tá, que não é traduzido, que eu acho que é quando o editor entendeu que seria óbvio, mas talvez não seja. Na Penguin não tem essa questão, eles traduzem, colocam notas de rodapé, eles têm esse cuidado maior, ok? Mas essa edição é bem bonita. Aqui na capa do primeiro volume é o Jean Valjean. Aqui, se eu não me engano, é o Javert. E aqui no box a gente tem a Cosette, tá? E é isso. Eu estou com saudade, de verdade. Eu comecei a ler uma não ficção porque eu sabia que eu entraria na ressaca literária. Porque depois disso aqui, gente, sinceramente, não, é insuperável, é isso. É um livro insuperável.
E eu espero que se você ler, né, você se lembre de mim. Espero que você goste da leitura, caso eu tenha te incentivado a ler. Os spoilers aqui que eu dei, gente, fala sério, não é nada se comparado à jornada. Eu li já tendo assistido o musical, o filme já tendo lido a edição pra criança, tá? Então eu já sabia tudo que ia acontecer. Mas ainda assim, estava lá eu chorando, descabelada de soluçar. Então, eu espero que você também tenha essa experiência de chorar largado, porque é muito bom. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, comentar. E é isso. Se eu não me engano, esse livro também está na minha lista de 30 para ler antes dos 30, então mais um aí para nossa coleção, ok? Até a próxima!